Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora aí que você estiver tendo acesso a esse vídeo. Meu nome é Mariana Cardoso, eu tenho 23 anos, sou consagrada à Virgem Maria desde o ano de 2016, quando eu me consagrei a ela no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Eu tinha, na época, 15 anos, ia completar 16, e é uma alegria muito grande estar aqui conversando um pouco com vocês, inaugurando, essa turma de consagração. A pedido do Jean, estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre por que me consagrar à Santíssima Virgem Maria. Foi uma pergunta que eu me fiz na época, é uma pergunta que vez ou outra vem, né, no nosso questionamento, vem à nossa mente, por que me consagrar a Nossa Senhora? E na tentativa de trazer um pouquinho desse calor para o coração de cada um que tomou essa decisão, eu vou contar um pouco da minha experiência, a experiência assim, né, da minha vivência, e dizer que, sem dúvida, se eu não tivesse me consagrado naquela época, talvez hoje eu não estaria na tentativa de manter uma caminhada firme, uma caminhada autêntica e em busca da santidade. Pra começar então, a gente conversar um pouco sobre isso, eu vou ler a passagem de Lucas 1, da anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria, quando após a resposta ao anjo, ao sim, Nossa Senhora diz o seguinte: "Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre." Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa, depois quando Nossa Senhora foi visitar Santa Isabel. Bom, gente, então, eu gosto muito dessa oração que a Virgem Maria fez, porque ela traz alguns pontos muito importantes que refletem hoje na nossa decisão à consagração a Jesus pelas suas santas mãos. Por quê? Nossa Senhora, ela reconhece a sua humildade, ela reconhece a sua pequenez diante de Cristo, ela reconhece a grandiosidade de Cristo, né, de Deus, ela reconhece todas as coisas que precisam ser reconhecidas quando a gente entra nessa busca, nessa caminhada para chegar até Deus. Porque Nossa Senhora, ela em momento algum permitiu que tomasse conta dela uma vaidade pelo fato de estar carregando Jesus em seu ventre, ou um orgulho, ou uma soberba, ou em momento algum ela deixou de vivenciar uma posição de humildade perante toda aquela situação. Pelo contrário, né, em momentos que talvez ela tinha a oportunidade de falar para as pessoas o que havia acontecido com ela, a mensagem que ela recebeu, quem ela estava carregando em seu ventre, pelo contrário, ela silenciou e esteve ali na posição, de mãe de Jesus, de filha de Deus e de esposa do Espírito Santo. Então, se nós queremos estar perto desse Deus, então se nós queremos estar perto de Jesus, se nós queremos estar perto do Espírito Santo, primeiramente, antes de tudo, nós devemos estar perto de Maria, porque ela esteve em contato com a Santíssima Trindade mais do que qualquer pessoa que já pisou nessa terra ou que vai pisar esteve antes. Então, por que nos consagrarmos à Virgem Maria? Porque nós devemos escolher esse caminho, que é um caminho seguro, como São Luís afirma tantas vezes no tratado, para estar perto de Nossa Senhora. Porque nós acreditamos que Nossa Senhora, que Deus usou de Nossa Senhora para enviar Jesus até nós e também quer que nós usemos dela para chegar até Ele novamente. Inclusive, é um dos ensinamentos que São Luís traz para a gente. Muito de tudo que eu vou falar aqui para vocês está no Tratado da Verdadeira Devoção, que foi o livro que o Gia mandou nos documentos lá, quando ele fez o grupo e vocês entraram, que é o livro que dá base para a consagração a Jesus pelas mãos de Maria, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Eu não estou com o meu aqui, porque eu emprestei para uma amiga que está em processo de conversão à Igreja Católica, graças a Deus, e ela está nesse processo de conhecimento também da Santíssima Virgem. Mas eu fiz algumas anotações e vou trazer muitos pensamentos que vocês vão encontrar no tratado. Como eu estava falando então,
a gente vai fazer em formato de resposta por tópicos a essa pergunta que é por que nós devemos nos consagrar à Santíssima Virgem Maria. E a primeira questão de todas elas é por decisão. Muitas pessoas, muitos amigos já me perguntaram, já me disseram coisas do tipo: Mari, eu não me consagro a Nossa Senhora porque eu não tô pronto, eu não me sinto preparado, eu não sou digno. E de fato nós não somos dignos, nós não estamos preparados, nós realmente estamos muito longe, né, de ter algum tipo de dignidade de estarmos perto de Jesus. Mas tudo começa por uma coisa chamada decisão. Se nós queremos de fato estar perto de Deus, nós temos que nos decidir a estar perto dele. Nós temos que buscar alternativas que nos levem até ele. Nós temos que olhar para a nossa pequenez, para a nossa miséria e entender que nós não somos dignos mesmo, mas que nós precisamos achar uma alternativa para isso, né? Nós precisamos encontrar um caminho que nos leve até ele, considerando a nossa pequenez, a nossa miséria, enfim, todas as coisas que existem em nós por conta da nossa concupiscência. Então, qual seria esse caminho? Qual seria esse meio? Qual seria essa outra possibilidade de chegarmos até Jesus? A Virgem Maria é o caminho, é o meio, é a possibilidade. Vamos pensar que a gente está fazendo uma viagem e nessa viagem a gente quer chegar num destino, talvez o ápice, o topo de uma montanha muito difícil de ser escalada, que existem diversos obstáculos para chegar até ela, que muitas pessoas que tentam fazer essa caminhada acabam perecendo no meio do caminho, sofrem acidentes terríveis, não conseguem chegar lá. Imaginemos então essa montanha. E nós estamos, né, antes lá embaixo, nos organizando para ir, e as pessoas estão nos alertando sobre isso, que é muito difícil, que existem muitas dificuldades, que não é fácil conseguir chegar lá. E nós mesmo assim queremos continuar, queremos seguir esse caminho, queremos chegar no topo dessa montanha. E aí aparece alguém, aparece um guia e diz pra gente assim: "Não, eu consigo levar vocês até o topo da montanha". E a gente escuta das pessoas lá da região que esse guia é perito assim no caminho, que ele entende tudo, que ele já foi várias vezes, que várias vezes ele já atingiu o topo, que ele sempre conseguiu chegar lá e retornar com em vida, segurança, nunca deu nada errado. E aí a gente que está decidindo escalar essa montanha, nós temos 2 opções. Nós vamos de fato seguir esse caminho sozinhos, arriscando a nossa vida, colocando em risco, né, tudo aquilo que a gente quer, os nossos sonhos ao chegar ali no topo e conseguir ver tudo que a gente quer ver, enfim. Ou a gente vai escutar esse nosso guia e pedir a ajuda dele, falar: "Não, então vamos com a gente, porque com você a gente sabe que a gente vai chegar ao topo da montanha". É óbvia a decisão, né. Se nós não queremos perder a nossa vida, né, nós não queremos perecer no meio do caminho dessa montanha, a gente vai pedir a ajuda do guia, que conhece o caminho, que vai saber nos levar da melhor maneira, em segurança. Da mesma forma, é a nossa vida espiritual. O topo da montanha é Deus, o caminho, a trilha é a vida, nós somos esses turistas que estão querendo desbravar essa montanha, e o guia é a Virgem Maria, que conhece mais do que ninguém o caminho para chegar até Deus, que conhece mais do que ninguém todos os obstáculos, que existem para essa chegada, que mais do que ninguém tem a experiência de levar tantas pessoas a Deus. Quantos santos não chegaram até Deus por meio da Virgem Maria, por meio dessa devoção, por meio do pedido de socorro em muitos momentos: "Nossa Senhora, minha mãe, me ajuda a conseguir chegar até Deus". Se tantos santos que nós vivenciamos a devoção chegaram até Cristo, chegaram até Deus por intermédio da Virgem Maria, por que também não nós, que temos esse mesmo objetivo, queremos alcançar, né, o topo dessa montanha, por que não utilizar desse caminho tão seguro que a Virgem Maria, que Cristo deixou para nós, que é a Virgem Maria? No Tratado da Verdadeira Devoção, em um determinado momento, São Luís ele diz assim, que Jesus veio ao mundo, chegou até nós por meio da Virgem Maria, e que também por meio dela, ele quer que nós cheguemos de volta até ele. Mas que na primeira vinda de Jesus, a Virgem Maria ela permaneceu oculta, ela era a Virgem do silêncio. E de fato, né, Maria guardava todas aquelas coisas em seu coração. Ela conservava em silêncio todos os acontecimentos que envolveram ali desde a concepção de Cristo até sua paixão e sua morte.
mas nessa segunda vinda não. Nessa segunda vinda, eh, a Virgem Maria seria esse caminho, visível para que as pessoas pudessem chegar até Deus. E por quê, né? Por que a Virgem Maria é esse caminho visível? Nós voltamos ao Magnificat aqui na passagem de Lucas 1, quando Nossa Senhora ela diz, né, a Santa Isabel: "Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador." A Virgem Maria, ela reconheceu toda a grandeza do mistério da salvação. Ela reconheceu toda a divindade de Deus. Ela reconheceu, que não existia um outro caminho. Ela reconheceu que seu coração, ele se exultava em Cristo, em que em Deus ela encontrava refúgio, que ela encontrava uma verdadeira alegria. Ela foi aquela que experimentou da fonte, diretamente da fonte, todos os adjetivos de Deus. E quando nós falamos em adjetivo, nós não estamos falando que Deus é bom, porque Ele é a própria bondade. Nós não estamos falando que Deus é fiel, porque Ele é a própria fidelidade. Então, a Virgem Maria experimentou ali, da fonte, todos esses adjetivos de Cristo, né? Então, se tem alguém no mundo, se tem alguém no céu que conhece verdadeiramente Deus em sua grandeza, essa pessoa é Nossa Senhora, que é a mulher que quer também nos ensinar esse caminho. Então, o primeiro passo de todos é a questão da decisão. É a questão da gente olhar para a nossa vida, olhar para a nossa miséria, olhar para a nossa pequenez, entender a nossa posição nesse mundo, e reconhecendo tudo isso, cabe a gente tomar essa decisão de: peraí, eu quero chegar até Deus. Se estão me dizendo que existe um caminho seguro que me leva até Ele, estão me dizendo que existe é, uma forma que muita gente conseguiu chegar até ele. Se eu quero de verdade, por que não adotar, né, essa possibilidade para minha vida, fazer disso uma realidade para mim? Quando a gente diz isso de que quem se consagra a Nossa Senhora toma para si um caminho que é um caminho impossível de dar errado, claro que eu não estou dizendo que todos os consagrados à Virgem Maria têm um lugar garantido no céu, porque não é bem assim. Inclusive, se eu não me engano, São Padre Pio, ele afirmou em um determinado momento que os consagrados, né, aqueles que não vivessem a consagração iriam para o inferno de cadeia e tudo. Uma forma de dizer que não basta utilizar a cadeiazinha, que não basta ter esse título de consagrado. É preciso, de fato, viver a consagração. E eu acredito que esse seja o medo de muitas pessoas, né, o receio de muitas pessoas, de tomarem essa decisão de se consagrar. Porque, de fato, a consagração, ela não traz um selo de santidade, não te dá a segurança de que você não vai mais pecar, de que você vai, entrar num lugar aí, agora você tá no top dos tops, já se morrer vai direto para o céu. Claro que não. Isso depende de nós, né, isso depende de uma decisão minha, particular, de buscar uma verdadeira conversão e mudar de vida. De fato, né, conversão é mudança de rota, então eu tô andando por um determinado caminho. Encontrei Deus, quero mudar de vida, vou utilizar Nossa Senhora para que ela me ajude a isso, nessa mudança de vida, nessa verdadeira mudança de sentido. E aí fiz isso, me consagrei. Agora eu vou voltar a andar pelo caminho que eu andava. Não. Depois da consagração, a gente precisa ter perseverança, a gente precisa continuar nesse caminho que é o caminho da busca pela santidade. A gente precisa continuar buscando nos aproximarmos cada vez mais de Cristo, buscando a vivência do Evangelho, buscando os sacramentos, buscando todas as possibilidades que Cristo nos dá, né, de estarmos perto dele. Mas a consagração já é o reconhecimento da nossa miséria, dos nossos defeitos, assim, da nossa incapacidade de chegar até Deus pelas nossas próprias pernas. Então, reconhecendo essa realidade da nossa vida, a gente pede para Maria: Mãe, me ajuda, caminhe comigo, me mostra quais são as minhas dificuldades, me mostra quais são as coisas que têm me impedido de andar no caminho de Cristo, para que dessa forma eu esteja cada vez mais perto dele. Como eu falei para vocês, eu me consagrei no ano de 2016, no dia de Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio. E na época eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu tinha 15 anos, iria completar 16 em junho, no mês seguinte. E eu me consagrei porque Deus me deu a graça de conviver, de estudar numa escola em que eu tive acesso a muitas pessoas de Deus. Eu tive acesso a muitas pessoas que me falaram de Deus,
que me fizeram vivenciar essa experiência, né. E eu tive isso também na minha família, berço católico, então era de família católica. A minha mãe, sempre muito devota à Virgem Maria, no almoço, assim, chamava a gente antes de ir pra escola pra gente rezar o terço. Então eu tive esse tipo de criação. Mas existe uma diferença muito grande, existe um abismo entre você ser igreja e você estar na igreja. E naquela época eu estava na igreja, né, eu não tinha, assim, não era por mim, não era pelas minhas próprias pernas, era porque a minha mãe me levava e eu ia. Mas nesse ano do ensino médio, eu conheci, né, fiz amizades na minha sala da escola mesmo, e essas pessoas começaram uma mudança de vida, sabe, gente. Foi impressionante ver, as minhas amigas, elas começaram a viver modéstia, mudaram o jeito de se vestir, mudaram o jeito de falar, de se portar. Elas começaram a falar mais de Deus, a conversar, fazer acompanhamento vocacional. A gente, no final da aula, eu estudava no colégio militar, então o sinal tocava 12h15, a gente se reunia ali na porta da sala para rezar o Ângelus antes de ir para casa. Então era esse tipo de convivência que eu comecei a ter acesso. E aí eu olhei para minha vida e falei: "Ué, eu não tô desse jeito que esse povo tá. Não tô assim, o que que tá faltando, né? Por que que eu ainda não tenho essa intimidade com Nossa Senhora que a Júlia me fala tanto, que a Yasmin me fala tanto? Por que que eu não consigo sentir isso que elas sentem, mudar do jeito que elas mudaram?" Foi quando, por curiosidade, eu busquei saber mais sobre a consagração. Eu busquei entender um pouco mais sobre aquilo que elas estavam fazendo, né? Sobre essa mudança tão radical de vida que elas estavam escolhendo para si. E na leitura do tratado, eu conheci a Virgem Maria de uma forma que eu não havia conhecido. E então eu tomei a decisão de que vou me consagrar também à Virgem Maria. Vou fazer isso, vou ir atrás, ver o que que eu preciso fazer, ler esse livro e fazer esses exercícios e pronto. Tomei essa decisão na minha vida. E eu era bem nova, né, 16, 15 anos na época, mas foi a decisão que eu precisei ter coragem. Talvez se eu não tivesse feito isso naquela época, o tempo fosse passando, as circunstâncias da minha vida fossem mudando e eu não daria continuidade a essa vontade do meu coração. E de fato, existiram muitos momentos depois da minha consagração em 2016, em 2016, que a minha vida ela não foi completamente eh, em ação de graças, em estado de graça, não foi completamente na presença de Deus. Existiram muitos momentos que eu não vivi a consagração da maneira como eu deveria, mas eu sempre tinha, no meu coração aquilo de eu preciso estar perto de Nossa Senhora, então eu sempre voltava. Sempre, não existia um momento em que eu deixei, porque a Virgem Maria de fato se encarregou de colocar no meu coração o encontentamento com o mundo. Eu não posso viver isso, então eu não vou viver isso. Eu sei de quem eu sou filha, né, eu sei quais são os caminhos por onde eu devo persistir, quais são os caminhos que a minha vida deve andar, né, eu não posso simplesmente abandonar esse compromisso que eu fiz por escolha própria. Então eu acredito muito nisso, eu agradeço inclusive a Deus, que o cuidado da Virgem Maria, a partir do momento que eu me tornei uma escrava de amor, né, que eu me tornei uma escrava nessa senzala de amor, eh que esse cuidado foi o que me acompanhou para que eu permanecesse, para que eu perseverasse. E já tive diversas ocasiões em que eu pude perceber esse cuidado da Virgem Maria. Então, vem o segundo tópico do porquê me consagrar à Santíssima Virgem. Porque nós confiamos em Cristo, nós confiamos na onipotência de Deus que nos deu a Virgem Maria por mãe para que nós utilizássemos essa maternidade espiritual, essa maternidade divina para chegar até Ele. Então, espera aí, eu me decido por esse amor, por essa busca à santidade, e agora eu confio, eu entendo que a onipotência de Deus é capaz de fazer com que a Virgem Maria seja um caminho seguro para me levar até Ele. Então, confiando em Deus e confiando na intercessão da Virgem Maria, eu dia a dia me esforço nessa busca pela santidade. Dia a dia eu me coloco na presença dela, pedindo para que ela me coloque na presença dele para viver a busca pela santidade, para ter coragem de dizer os nãos que precisam ser ditos, para ter coragem de permanecer no caminho que eu acredito que é o caminho que vai me levar até Jesus, e eu só acredito nesse caminho por ter tantos exemplos, né, na nossa igreja, uma igreja
tão cheia de exemplos de pessoas que chegaram até Deus usando Nossa Senhora como uma escadinha para o céu. Então esses 2 são esses 2 os primeiros grandes pontos dessa questão. Eu confio em Deus, eu confio que ele sabia o que ele estava fazendo quando ele nos deu a maternidade de Maria, eu confio em Nossa Senhora, que intercede por mim, que me leva até Deus, e eu me decido por uma busca concreta, uma busca autêntica por essa santidade. Então, já desmorona aquela questão de: "Ah, eu não vou me consagrar a Nossa Senhora porque eu não estou pronto". Você não está pronto para quê exatamente, né? Porque se nós estamos prontos para uma mudança de vida, uma busca pela santidade, então nós estamos também prontos para nos consagrar a Nossa Senhora, porque nós acreditamos que ela vai ser esse impulso e essa pessoa que vai estar do nosso lado durante a caminhada, para não nos fazer desistir, né, para nos fazer perseverar. Então é muito importante a gente ter isso na nossa mente. Não existe, Deus não nos daria a possibilidade de fazer algo que nos afastasse dele, como a consagração, né, à Virgem Maria. Ela foi a escada para muitos santos que chegaram até Deus. Se nós queremos e nós temos essa possibilidade, essa maternidade divina, essa maternidade que foi um cuidado de Deus conosco, por que não utilizar, né? Por que não apoiar nela e pedir: "Mãe, me ajuda, preciso chegar até Deus, preciso de fato mudar a minha vida". E um outro ponto que a consagração à Santíssima Virgem nos traz uma visão clara de quem nós somos. Por exemplo, quando eu me consagrei, tinha muitas coisas em mim que precisavam ser mudadas. Tinham muitos aspectos da minha vida que, se eu não mudasse, eu não poderia continuar caminhando, né? Existia uma superficialidade ali na minha busca pela santidade quando eu tinha 15 anos. Existia uma superficialidade de adolescência mesmo. Mas talvez se eu não tivesse caminhando com Nossa Senhora, essa superficialidade existiria na minha vida até hoje, né? E a consagração me trouxe uma limpeza de visão, assim, diminuiu a minha cegueira espiritual, no sentido de quando a gente se coloca como escravo, né, nessa senzala de amor, que são os termos que São Luís traz no tratado, a gente reconhece que nós não temos mais domínio daquilo que nós somos, que as nossas boas obras não são nossas, que as nossas virtudes não são nossas também, que as coisas boas que a gente faz não são porque a gente é bom demais, porque nós somos top da galáxia. Não, nós reconhecemos que tudo que há de bom em nós, na realidade não é nosso, é de Deus. Isso já nos coloca numa posição de humildade perante a vida, perante nossa caminhada mesmo. E quando a gente reconhece que as nossas boas ações só são boas porque a graça de Deus habita em nós, gente, é como sei lá, dá um estalo assim na mente, a gente começa a entender que a gente não é bom por conta própria, que a gente é bom porque Cristo habita em nós, porque a gente se entregou para Nossa Senhora e Nossa Senhora tem cuidado da nossa vida. Então esse é um outro ponto, a gente começa a entender nosso lugar no mundo. E entendendo o nosso lugar no mundo, a gente entende que o nosso lugar não é o mundo. A gente entende que nós não nascemos para estar aqui. A gente entende que nosso lugar é de fato ao lado de Deus. Então, peraí, eu vou recapitular porque pode ter ficado um pouco confuso. Nossa Senhora nos dá o olhar de quem nós de fato somos. Ela nos faz entender que nossas boas obras não são nossas por conta própria, não é porque nós somos bons, mas porque a graça de Deus habita em nós, porque nós nos consagramos a Ele por meio dela. E agora nós reforçamos, nós fizemos ficar mais claro que nós somos templos do Espírito Santo, então nós estamos cheios dele. Tudo aquilo que nós fazemos de bom, na realidade, não é porque nós somos bons, mas por conta dessa graça divina. Isso nos faz compreender o nosso lugar no mundo, nosso lugar como servos, como mensageiros de Cristo, como membros do exército da Imaculada. Entendendo esse nosso lugar no mundo, nós conseguimos ter uma visão mais clara de que o nosso lugar não é o mundo, de que o nosso lugar não é estar aqui, que nós não fomos feitos para cá, que nós estamos aqui hoje, nós vivemos aqui, nós temos relações aqui, nós trabalhamos aqui, nós estudamos aqui, mas a nossa alma anseia pelo dia em que nós encontraremos a Deus no céu. Então, nós precisamos viver como pessoas que estão aqui como passageiros, né? Estrangeiros aqui. O céu é nosso lugar. Nossa Senhora nos dá essa visão. Nos dá essa visão porque
nos faz querer estar cada vez mais perto de Deus por meio dela. E sempre que nós nos aproximamos de Maria, nós nos aproximamos de Deus, porque a Virgem Maria, ela é a medianeira das graças de Deus. Ela é a porta por onde Deus quis entrar, quis chegar até nós. E uma das anotações que eu trouxe do tratado é justamente isso, que fala que a devoção a Maria nos ajuda a compreender melhor a vontade de Deus em nossas vidas. Por quê? Quando eu me torno um consagrado à Virgem Maria, quando eu me torno desses membros, né, dos escravos dessa senzala de amor, um dos membros do Exército da Imaculada, nós começamos a ter uma atitude de entrega. Então, em que sentido nós temos essa atitude de entrega? Nós rezamos um terço, nós participamos de uma Santa Missa e comungamos, nós adquirimos uma indulgência plenária. E aí nós fazemos o que com isso? Entregamos nas mãos de Maria. Por que nós fazemos isso? Porque nós entendemos que nosso olhar, nossa visão é limitada. A gente só está vendo aqui agora o que está acontecendo nesse momento. Deus, ele vê a visão panorâmica de tudo. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe que nós podemos pedir uma coisa aqui hoje, que lá na frente vai acabar virando um motivo de perdição, vai ser jogar pérolas aos porcos. Mas ele sabe que algo que nós estamos deixando de pedir aqui hoje é algo necessário para nossa salvação. Então, o que a gente aprende na consagração? A gente aprende a entregar as nossas devoções, ou seja, os rosários que a gente reza, as indulgências plenárias que a gente alcança, as comunhões, as santas missas, nas mãos de Maria. Por quê? Nossa Senhora junta todos esses nossos tesouros e entrega eles para Deus. E aí, por meio dela, ele vai lá e distribui as graças que ele quer nos entregar, que ele quer que se alcancem, que a nossa alma alcance. Porque ele sabe o que é melhor para a gente não. Nós temos uma visão limitada, então, às vezes nós vamos pedir coisas que não são úteis, às vezes nós vamos pedir coisas que não são boas em realidade, e Cristo sabe disso, ele sabe do nosso coração. Ele sabe que, na realidade, aquilo não vai ser o melhor para nós. Então, quando nós entregamos todos os tesouros que nós vamos ajuntando aqui, tesouros espirituais que nós vamos ajuntando aqui nessa terra. Então, nossas orações, nossas boas obras, nossas caridades, penitências, jejuns, nós entregamos isso para Nossa Senhora já sabe para onde ela deve destinar esses tesouros, para quais graças ela deve intervir para que sejam realizadas nas nossas vidas. Então, já temos 3 pontos aí das nossas respostas do porquê nos consagrarmos à Virgem Maria. A primeira de todas, das primeiras coisas, né, é a decisão, porque nós nos decidimos por Cristo, nós queremos chegar até o céu. A segunda, porque nós confiamos na onipotência de Cristo que quis nos dar a Virgem Maria por mãe, para que a gente adote essa maternidade espiritual, essa maternidade divina, para chegar até Ele. E o terceiro ponto, porque nós queremos cumprir a vontade de Deus para nossa vida e porque nós sabemos que a Virgem Maria pode ser essa porta aí de entrada, né, que vai fazer com que nós entendamos a vontade de Deus na nossa vida. Um quarto ponto muito importante para a gente falar em relação a isso que a consagração à Virgem Maria pode trazer para nós, e não só pode, como vai trazer para nós, é uma forma de fazer com que a gente entenda que, na realidade, as coisas aqui da Terra, elas não são boas o suficiente quanto as coisas do céu. Porque Nossa Senhora, ela viveu aqui na Terra, né? Ela tinha uma casa, tinha sua família, tinha seus afazeres e, além de viver aqui na Terra, Nossa Senhora, ela viveu, experimentou também as graças de Deus, as graças que Cristo quis derramar também para ela, né, na vida dela, fazendo com que ela fosse a mãe de Salvador. Então ela viveu as duas coisas, tanto as coisas terrenas, né, claro que quando eu digo que ela vivenciou as coisas terrenas, era puramente estar aqui no mundo, mesmo sabendo que em seu coração que o lugar dela não era aqui, quanto experiencia as coisas celestes. Então ela sabe o equilíbrio das coisas. E existe um perigo muito grande, que é quando a gente tá nesse caminho, né, da mudança de vida, que a gente começa a ter horror a todas as coisas do mundo. E não é por aí, né? Nós não temos que ter horror à criação divina de Deus aqui no mundo. Nós temos que ter horror ao pecado. E muitas vezes eu falo por mim, eu já tive essa fase de, meu Deus, não posso fazer nada, tenho que ficar parada aqui assim, ó, sem olhar para o lado, não posso viver. E não é por aí também, né? Nossa Senhora, ela nos dá esse olhar equilibrado para ela dá o peso e a medida
né, da gente aprender a estar aqui nesse mundo, saber aproveitar o que é bom do mundo, aquilo que é a criação de Deus, aquilo que Deus quer que a gente faça aqui no mundo, né, ajudando uns aos outros, amando uns aos outros, estando a serviço do nosso próximo, a serviço da igreja, sabendo viver de fato. E a Virgem Maria nos ensina isso, ela nos ensina a de fato viver. E um outro ponto muito importante é o ponto da Virgem Maria conhecer o nosso coração, mais do que a nós mesmos. Então, sendo nossa mãe, ela conhece nosso coração. Conhecendo nosso coração, ela sabe aquilo que nós precisamos antes mesmo que nós saibamos que nós precisamos. E um exemplo disso é as bodas de Caná, né? Quando nem os noivos haviam se dado conta que faltava vinho, nem o mestre Sala havia se dado conta que faltava vinho, ninguém ainda tinha percebido, né? Mas Nossa Senhora, que é de fato uma mãe que estava ali atenta à necessidade de seus filhos, ela percebeu que faltava vinho. E o que que ela fez quando ela percebeu isso? Ela intercedeu a Deus. Ela foi até Jesus e disse: eles não têm mais vinho. E Jesus, né, todo mundo conhece essa passagem, essa história. Jesus: mulher, ainda não chegou a minha hora. E o que que Nossa Senhora fez? Ela olhou para os servos e disse: fazei tudo o que ele vos disser. Porque Nossa Senhora sabe que os pedidos que ela faz para Deus, se forem para sua maior honra e glória, e porque nós verdadeiramente precisamos, Jesus vai realizar, Deus vai realizar. Então ela conhece nosso coração e ela tem a capacidade de interceder pelos vinhos que faltam na nossa vida antes que a gente se dê conta que falta vinho na nossa vida. Antes que a gente se dê conta de que tem alguma coisa errada. Como nossa mãe, ela já sabe. Então, se nós dermos essa abertura para ela e se nós nos colocarmos nessa posição mesmo de escravos de amor, eu não tenho dúvidas de que a nossa existência vai fazer sentido, né? Não tenho dúvidas de que ela vai, de fato, olhar para as nossas necessidades, que ela vai, de fato, olhar para a gente, olhar para o nosso coração e entender que nós precisamos de ajuda e vai nos ajudar de verdade, né, gente? Isso é muito bonito. Isso é dom de Deus para nós. A Virgem Maria é um dom de Deus para nós. Ela foi deixada para que nós pudéssemos amar a Deus verdadeiramente, porque ninguém amou a Deus como ela, né? Ninguém alcançou o coração de Deus da forma como a Virgem Maria alcançou. Então, voltando à pergunta, né? Voltando a esse questionamento do porquê me consagrar à Santíssima Virgem. Porque nosso coração está incontente com a forma como nós temos buscado a Deus. Porque muitas vezes nós o buscamos de uma forma medíocre, né? Nós o buscamos de uma forma mediana, nós deixamos para amar Ele de qualquer jeito. E Nossa Senhora, ela sabe aproveitar qualquer uma das nossas boas ações para a maior honra e glória de Deus. Então, mesmo quando nós estamos sendo medianos e medíocres na nossa fé, Nossa Senhora sabe aproveitar qualquer coisinha de bom que nós façamos para a maior honra e glória de Deus. E porque nós não queremos viver dessa forma medíocre, né? Nós não queremos viver dessa forma mediana, nós não queremos viver dessa forma desleixada. Nós queremos ser fiéis àquilo que Deus tem para nós. E entendendo isso, nós entendemos também que se tem um caminho para que isso seja uma verdade da nossa vida, se tem um caminho para que essa seja uma realidade da nossa existência, nós precisamos aproveitar, né? Nós precisamos aproveitar esse dom de Deus. E então a questão, tudo volta para a questão da decisão. Eu me decidi viver uma vida que seja útil. Eu não quero passar aqui nesse mundo de qualquer jeito e viver de forma medíocre, não. Eu quero ter uma vida útil aqui nessa terra para ser merecedora da vida eterna. Mas eu entendo que sozinho eu não consigo, que existe em mim uma concupiscência inata, né? Que existe em mim um pecado inerente, uma tendência inerente ao pecado. Então eu preciso de reforço, eu preciso de ajuda. E eu tenho uma mãe. Jesus me deu uma mãe na cruz. Ele me disse para levar ela para casa, então vou levar minha mãe para casa, vou pedir a ajuda dela. Eu disse no começo, né, para vocês que eu tenho a oportunidade de morar com a minha mãe, porque tendo a minha mãe terrena, eu tenho um padrão, assim, um ideal do que a Virgem Maria é capaz de fazer por mim, de verdade. Quando eu vejo as coisas que a minha mãe aqui na Terra é capaz de fazer por mim, eu penso, meu Deus, por que que eu tô deixando de pedir ajuda para Nossa Senhora nessa questão aqui? Eu sou filha e consagrada, escrava dela, então eu tenho uma confiança absurda de que a minha vida está nas mãos, né? Está nas mãos de Nossa Senhora, então está também nas mãos de Deus. E isso foi um dos motivos de intercessão de Nossa Senhora
como eu disse para vocês, né, em relação a ter tomado essa decisão tão nova aos 16 anos e tendo 23 anos hoje, 7 anos depois, eu entendo que foi um cuidado de Deus muito grande ter colocado aquelas pessoas na minha vida para que eu conhecesse essa consagração, porque eu percebo hoje um cuidado sobrenatural de Deus comigo, muito mais, nas coisas ordinárias do que nas coisas extraordinárias, porque o ordinário é o que acontece mesmo na minha vida todo dia, que eu posso ver ali a providência, a intercessão de Nossa Senhora em vinhos que eu nem realmente, gente, de verdade, em tantos momentos da minha vida eu nem sabia que estava faltando algum tipo de vinho, mas estava, e aí Nossa Senhora foi lá e deu um jeito, intercedeu na minha vida, na vida da minha família, uma providência divina, um cuidado divino. E eu entendo isso hoje como obra da intercessão de Nossa Senhora, como obra desse olhar atento que ela tem comigo, que ela tem com qualquer um que peça, né? Se Nossa Senhora ama e tem um olhar atento até aos filhos que não a reconhecem como mãe, imagina nós que reconhecemos ela como nossa mãe e senhora. Então, né, é um amor incomparável. E eu vivencio esse cuidado, tenho uma grande graça de vivenciar esse cuidado materno terreno e vivenciar esse cuidado materno divino também, espiritual de Nossa Senhora. Então, respondendo, finalizando e respondendo essa pergunta, né, do porquê você hoje deve, de fato, já tomou essa decisão, tá aqui, tá vendo esse vídeo, se chegou até você, né, porque você quis fazer parte dessa turma, de se consagrar a Nossa Senhora. O que eu tenho para dizer é porque você sentiu no seu coração, porque Cristo suscitou no seu coração um desejo por estar verdadeiramente perto dele. E essa foi a decisão correta, porque a forma mais pura e genuína de estar perto de Jesus é estando perto de Maria, porque ela é a tesoureira das graças divinas, ela é, de fato, a mulher do coração de Deus, do coração de Jesus, do coração do Espírito Santo. Então, se você tomou essa decisão, se mantenha perseverante em oração, peça de fato todos os dias o auxílio de Nossa Senhora e experimente, né, de verdade essa filiação, porque eu tenho certeza que no final das contas é isso que vai importar de verdade, né? São os tesouros que a nossa alma vai acumulando. E Nossa Senhora não deixa passar nenhum desses tesouros. Ela vai lá e contabiliza tudo e leva até Jesus. Para finalizar, eu deixo uma oração que eu aprendi também com a minha mãe e que me ajuda muito em vários momentos da minha vida. Essa oração, ela diz assim: Vinde Maria, chegou o momento. Valei-nos agora e em todo o tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio, no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Essa oração eu faço em vários momentos da minha vida, em várias situações diferentes, em situações onde eu preciso rapidamente invocar a intercessão de Nossa Senhora, em situações em que eu quero rapidamente agradecer a intercessão de Nossa Senhora. E é de fato uma oração que faz com que nosso coração internalize, né, e que a nossa mente também internalize a presença e a providência de Nossa Senhora na nossa vida, como portadora, medianeira, responsável das graças de Deus, como alguém que de fato pode nos levar até Deus, como alguém que de fato sabe o que é melhor para nós. E uma coisa que eu não falei, mas que é muito importante também, é que nos ensina a esperar pacientemente aquilo que Deus quer de nós, que nos ensina que na espera ali, que no silêncio, que na paciência a gente alcança coisas que a gente não imaginava. E se a pessoa, né, quem me ensinou a beleza da espera, de fato, para entender depois aquilo que Deus tinha preparado para mim, foi Nossa Senhora. Foi num dos momentos assim que durante 3 anos eu precisei ter paciência, precisei saber esperar, né, que foram os 3 anos que eu estudei para ter a minha aprovação na faculdade, e que em muitos momentos eu rezava ali o terço chorando, falando, Nossa Senhora, e será que é isso mesmo que Deus quer para mim? E eu entendo que se não fosse a intercessão dela na minha vida, eu teria desistido, porque humanamente falando é muito difícil você esperar por uma coisa que você nem sabe se vai dar certo, né? É desgastante, mas quando eu ficava perto de Nossa Senhora no rosário, em alguma leitura, de alguma forma, meu coração se renovava na certeza daquilo que Deus tinha para minha vida. E eu entendo hoje que foi por cuidado da Virgem Maria. Eu entendo hoje que foi por intercessão e também foi porque ela, sendo minha mãe, ela conhecia as minhas tendências. Ela não queria jogar pérolas aos porcos, ela não queria desperdiçar
a minha vida. Então, ela quis que eu esperasse para que as coisas, para que eu tivesse maturidade para receber a graça que ela já estava intercedendo a Deus por mim. Então, essa é a mensagem final. Nada que a gente coloque na presença dela, que a gente peça para ela, que for para o nosso bem, que for para a maior honra e glória de Deus, ela tá escutando sim, ela não tá ignorando a gente, mas ela também sabe, pelas nossas tendências, aquilo que a gente vai fazer, se a gente receber as graças que nós pedimos antes da hora. Então, confia na intercessão de Nossa Senhora, confia no cuidado dela e boa caminhada nas próximas formações, perseverança. E nós, se Deus quiser, faremos parte, né? Vocês farão parte, vocês irão adentrar esse exército da Virgem Maria. E se Deus quiser, essa vai ser a nossa escada para o céu. Muito obrigada pelos minutos que vocês me ouviram. Desculpa qualquer erro, qualquer coisa. E contem com as minhas orações. Rezem por mim.